Olá, amigos internautas, que prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez para podermos falar um pouco sobre filosofia. Nesta videoaula, vamos nos concentrar um pouco mais na filosofia clássica, abordando nesta videoaula os primeiros momentos da chamada filosofia clássica, tá? Partindo dos pré-socráticos, entrando aí na discussão com os sofistas, encerrando este vídeo com o pensamento do filósofo ateniense Sócrates. Acho que é assunto demais para a gente poder então tentar, neste momento, falar com vocês. Mas antes disso, pessoal, eu queria apenas situar vocês, amigos internautas, no que se refere a essa divisão, digamos assim, temporal, histórica da filosofia. O que é filosofia clássica? E o que são os outros períodos que vêm após esta? Normalmente, pessoal, e os alunos que estudam para vestibular e Enem confessam, é muito oportuna e didática essa divisão no tempo, porque um dos problemas que os alunos mais confessam ter é exatamente situar dentro do tempo esses pensadores e pensamentos. Então faremos essa nossa bateria de aulas numa sequência cronológica, discutindo aí os temas principais da filosofia, para fim de facilitar melhor a sua compreensão, ok? Então, pessoal, filosofia clássica é exatamente esse momento inicial da filosofia no Ocidente, em particular na Grécia, que é o berço da filosofia, como já falamos na videoaula de número 1. E, bem, ela vai se estender até mais ou menos ali a queda do Império Macedônico e entrando no Império Romano, claro. Quer dizer, quando acontece a queda do Império Romano, aquelas grandes correntes filosóficas do epicurismo, do estoicismo, do cinismo, do ceticismo, vão entrar aí numa nova dimensão que é a filosofia medieval, com grandes correntes, a exemplo da patrística, da escolástica, uma querela forte dos universais. E depois, na transição para a Idade Moderna, nós temos aí uma grande ruptura, porque tudo aquilo que vinha, digamos, até ali, se delineando de forma ontológica, conceito que já trabalhamos na videoaula número 1, a busca pelo ser, o estudo do ser. A filosofia moderna, com Descartes, com Bacon, com Kant e outros tantos, ela já vai despontar com um caráter mais epistemológico. Também falamos sobre epistemologia na primeira videoaula, tá certo? E quando nós entramos na transição do século XIX para o século XX, temos aí uma virada linguística. É quando a filosofia, pessoal, ela passa a ter um verniz mais analítico ou linguístico, tá? Mas não vamos falar muito sobre isso agora não, porque de repente pode confundir demais a gente. É só uma introdução, ok, pessoal? Então, voltando. Filosofia clássica. Ela é um ramo da filosofia, ou sei lá, um contexto filosófico, melhor dizendo, que começa entre os séculos 7 e 6 a.C., na Grécia, e é bom salientar que não é exatamente naquela parte continental não, tá? Porque a filosofia grega, ela não surge no continente, ou melhor, na parte continental da Grécia, e sim nas ilhas. Se vocês olharem o mapa da Grécia, ele é todo cortado por ilhas. E foi nessas ilhas que a filosofia surgiu, a partir de uma expansão colonial e mercantil grega. Na primeira videoaula que nós fizemos, nós destacamos que
houve fatores que tornaram a Grécia o berço da civilização ocidental. E naquele contexto histórico, as ilhas gregas, pessoal, têm um papel essencial no surgimento da filosofia. Tanto que os primeiros filósofos, que vão ser chamados de pré-socráticos, estão aí espalhados nessas ilhas todas aí da Grécia, ok? Temos 4 grandes correntes filosóficas. Começando, digamos assim, pessoal, propriamente dita a aula agora, focando na filosofia clássica, os pré-socráticos. Você vai fazer provas e esse assunto é inerente à sua prova, ok? Quem são os pré-socráticos? Grosso modo, poderíamos dizer que os pré-socráticos são os primeiros filósofos. Meu Deus, e por que pré-socráticos? Já sei, porque eles vêm antes do Sócrates? É, também. Mas cuidado com essa terminologia, tá? Porque esse prefixo pré engana muita gente. Os pré-socráticos não são filósofos que necessariamente vêm antes do Sócrates ou vieram antes dele. Na verdade, pasmem-se, houve pré-socráticos que existiram durante a época em que viveu o próprio Sócrates. Pasmem-se mais ainda, houve pré-socráticos que existiram depois da própria morte do Sócrates. Então, pré-socráticos, pessoal, grosso modo, não são os filósofos que existiram antes do Sócrates. Eles até surgiram. Os primeiros até surgiram, vieram antes do Sócrates. Mas eles, na verdade, estavam muito mais, digamos assim, conceituados, definidos, pelo seu esforço racional de entender como surgiu a natureza. Então, pessoal, sendo mais objetivo, ok? Pré-socráticos são os filósofos que, de uma forma racional, portanto, não mais mítica, não mais fantástica, porque até então era o esforço que os gregos tinham para entender a realidade, o mito, entender a natureza. Pré-socráticos querem entender a natureza de uma forma racional. Então, pessoal, entre esses pré-socráticos, eu sugiro que vocês sublinhem 4 grandes, digamos assim, correntes ou escolas. A primeira delas, chamadas de jônicos ou escola jônica. Quem são os jônicos, filósofos jônicos? São pré-socráticos que viviam numa região da Grécia chamada Jônia. Daí vem jônicos. Então, os jônicos que viviam nessa região da Jônia estavam entre ilhas como Mileto, ok? E Éfeso. Mileto e Éfeso são 2 grandes ilhas da região da Jônia, que dali vão sair grandes e importantes filósofos pré-socráticos. Entre eles, o primeiro deles, que é exatamente Tales de Mileto, assim como Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Poderíamos acrescentar a essa lista ainda também Heráclito, o grande Heráclito, que não é de Mileto, é de Éfeso, já falamos, é uma outra ilha, mas todas as 2 estão na região da Jônia. Então, Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito são jônicos, porque estão ou em Mileto ou em Éfeso, que são na Jônia. Meu Deus, e eu preciso gravar esses nomes? Gente, talvez a grande questão não seja gravar esses nomes. Embora para efeito de prova isso seja essencial. Qualidades mnemônicas, isto é, memória, pessoal, são essenciais para quaisquer provas, tá? Em quaisquer estudos. Então, não encara como, meu Deus, uma obrigação de gravar esses nomes, tá? Mas pela importância que eles têm,
faz aquele esforço, tá? Escuta direitinho, anota. Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. Esses 4 grandes pensadores e os pensamentos deles, vamos tentar expor agora, ok? Tales é um cara que vai dizer que na natureza tudo vem da água. Para ele, o que não tem água, observa, murcha, perde a vida. Quando se morre, perde-se água. Então, para Tales de Mileto, matemático também, tá? Muito famoso pelo seu teorema de Tales, vai dizer, pessoal, que a água é o princípio de tudo. Seu discípulo Anaximandro discorda, ele diz que não. Na verdade, tudo vem de um infinito, de um apeiron em grego. Apeiron seria esse infinito. Já o discípulo de Anaximandro, que é Anaxímenes, diz que não. Anaximenes fala que tudo vem do ar. Então, observe que cada um deles acredita que a natureza, em grego, physis, por isso físicos, pré-socráticos são chamados de naturalistas ou físicos, porque eles focam na natureza, ok? Eles buscam uma cosmologia e não uma cosmogonia, como na mitologia buscavam, tá bom? Então, pessoal, olha só, esses pré-socráticos jônicos buscam uma origem, e no grego essa origem eles chamavam de arché. Você escreve arché, A-R-C-H-E, acento no E, pronuncia-se arché, daí vem arqueologia, arquétipo. Então, pessoal, olha só, tá? Arché para Tales é a água, arché para Anaximandro é o infinito, é o apeiron, arché para Anaximenes é o ar. Mas observa que o grande diferencial deles é buscar na própria natureza, de uma forma racional, como surgiu tudo. Diferentemente do que a mitologia buscava em deuses, em titãs, em fantasias. Agora, pessoal, em se tratando de prova, normalmente o Enem, em particular, dá uma atençãozinha maior ao Heráclito, ok? Heráclito, por uma questão estatística nossa, cai com bastante frequência. Então, Heráclito, assim como os outros jônicos citados, também entende que a natureza tem uma origem, que seria para ele o fogo. Mas essa não é a questão central de Heráclito, acreditem. Heráclito vai dizer algo muito mais importante do que, meu Deus, como surgiu a natureza. E sim, que ela passa por uma constante transformação. Poderíamos, de repente, apontar aí aquilo que vai ser, para a filosofia, uma das questões mais centrais, e até hoje ela que é a dialética. Meu Deus, o que é dialética? Em princípio, transformação. Há quem também associa a diálogo de contrários, é possível, mas essa dialética compreendida como uma harmonia entre os contrários, essa concepção móvel que o Heráclito tem, pessoal, é bom salientar, tá? Isso cai bastante em prova, vai ser a sua grande, digamos assim, questão filosófica. Em grego, pantarrei, traduzindo, tudo muda. Heráclito acredita que ao dia haverá de suceder a noite e esta volta a ser dia, então existe uma oposição harmônica entre forças que faz com que a natureza mantenha o seu equilíbrio, a partir, repetindo, do fogo, que é a arché para Heráclito, ok, pessoal? E assim, além dos jônicos, também entre os pré-socráticos destacamos os pitagóricos. Além dos jônicos, não esqueçam isso, tá bom? Pitagóricos, que vão ser, pessoal, caramba, essenciais, tá? Muito importantes. Porque os pitagóricos, que você sabe, né?
vem a partir de Pitágoras, o grande Pitágoras de Samos. Samos fica no sul da Itália. Observem vocês que no sul da Itália, onde existia a Magna Grécia, temos pensadores gregos, que apesar da posição geográfica não são italianos, tá? Eles são gregos. Eles colonizaram aquela região do sul da Itália e os pitagóricos vão fazer uma revolução no pensamento filosófico até então desenvolvido com os jônicos. Porque os pitagóricos, pessoal, acreditam na arqué como sendo os números, tá? Existe uma coisa meio que mística. Os pitagóricos são matemáticos, talvez bem diferentes da concepção que nós temos hoje, tão exatos, tão racionais ou puramente racionais. Os pitagóricos, na verdade, são pensadores que veem na matemática, geometria em particular e aritmética, uma explicação racional, uma explicação filosófica, mas também mística para essa realidade. Esses pitagóricos, pessoal, acreditem, tá? Eles eram diferentes de praticamente todos os outros filósofos, em particular gregos de sua época. Porque os pitagóricos, por exemplo, não faziam tantas ressalvas quanto à participação das mulheres na filosofia pitagórica. Pitágoras, até onde se há registro, teria sido ensinado por uma professora, Temistocleia, e havia outras mulheres entre os pitagóricos, tá certo? E os pitagóricos, pessoal, também acreditam na ideia de que o corpo é uma espécie de morada ou prisão da alma. Atribuímos a esse pensamento o termo metempsicose. O que seria a metempsicose? A ideia de que os corpos eles enjaulariam os espíritos, que precisariam, portanto, nessa vida, passar por uma evolução. Acrescente-se a isso, pessoal, que Platão, a quem dedicaremos uma videoaula em particular, Platão ele vai, nas suas viagens fora de Atenas, ir ao sul da Itália e ser muito influenciado pelos pitagóricos, tá? Então, os pitagóricos, pessoal, são matemáticos místicos, mas que também buscam na matemática uma base racional para explicar a realidade com os números. Além dos pitagóricos, além dos jônicos, também deveremos realçar, pessoal, os eleatas da região de Eleia, de onde vem o grande Parmênides de Eleia, que é um outro cara que, assim como o Heráclito, cai bastante em prova. O Enem já deu algumas vezes atenção ao Parmênides, assim como ao Heráclito. E engraçado, pessoal, para não dizer interessante, que o pensamento de um é praticamente o oposto de outro. Parmênides desconfia do que ele chama de mundo sensível ou sensibilidade. Embora Parmênides acredite que na natureza tudo é uno, nada se move. Então, diferentemente de Heráclito, o Parmênides defende um monismo, uma unicidade. A natureza é una. Tanto Heráclito quanto Parmênides vão ser essenciais também na influência que eles exercem sobre o pensamento de Platão, porque a teoria das formas que Platão desenvolve, além da influência que ele recebe dos pitagóricos, é muito forte, eu diria até decisiva, a influência que ele também sofre dos pensadores Heráclito e Parmênides, ok? E pessoal, para fechar essa parte aqui dos pré-socráticos, vamos realçar os atomistas. Na edição do Enem de 2017,
entre as questões de filosofia, caiu uma citando atomistas, tá? Então, os atomistas, Leucipo, Demócrito, que não acreditam nessa relação divina com forças extranaturais, os atomistas, eles acreditam que a arqué, a origem da natureza, estaria em partículas indivisíveis, aqui chamarão de átomos. Vale talvez salientar que etimologicamente átomos vem do grego a, que quer dizer negação, e tomos, que quer dizer parte. Quer dizer, é uma parte que não se divide, é uma parte que termina ali, tá bom? Na concepção de Demócrito, Leucipo, a matéria sofreria constantes divisões até que se chegue a uma parte indivisível. Aqui eles chamarão de átomos. Então, pessoal, repetindo, diferentemente dos pitagóricos, os atomistas não acreditam nessa relação, entendeu? Espiritual, essa relação quase que divina, com forças além do corpo, tá certo? Então, pessoal, aqui nós acho que demos para ver direitinho essa questão dos pré-socráticos, que do século VII até o VI é como que prevalecem sobre o pensamento clássico. A filosofia clássica até o século VI, ela é pré-socrática, o foco é natureza, é como surgiu o cosmos, o universo. Mas assim, saindo do século VI e entrando no século V a.C., as coisas vão mudar bastante. Porque nesse momento, pessoal, a filosofia ela vai deixar de ser ontologicamente focada na natureza para se focar mais agora no homem. A filosofia clássica, a filosofia grega, no século V a.C., que é considerado o auge da história grega, da cultura grega, é o século de Péricles. A democracia grega, em particular ateniense, atinge ali o seu auge, em meio a guerras contra os persas, em meio a guerras entre os próprios gregos. O século V a.C. é um século em que a filosofia vai focar ainda mais no homem. E é nesse contexto, pessoal, que digamos assim, dois momentos da filosofia desabrocham com grande intensidade. Um deles é com os sofistas e o outro com Sócrates. Contemporâneos, sofistas e Sócrates vão travar um duelo acerca do que seria, digamos assim, o papel da filosofia, do que seria, de repente, o foco da filosofia. Sofistas acreditam que a filosofia é algo relativo. A filosofia não é algo absoluto, embora focada no homem. O seu maior representante, Protágoras, vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. E que o discurso, a retórica, a erística, o debate, debate, tá? É o fundamento das relações sociais e políticas e, por que não dizer, da própria essência humana. Os sofistas são pensadores, para alguns mestres, para outros vendedores do saber. Existe uma polêmica muito grande, ética, em torno dos sofistas, apontada por Sócrates e principalmente Platão, que viam nestes sofistas aqueles que, digamos assim, atrapalhavam o pensamento filosófico, tá? Diminuíam a filosofia, desvirtuavam o pensamento filosófico. Os sofistas são pensadores, pessoal, que acreditam que a ética é relativa,
a justiça é relativa, a verdade é relativa. Protágoras, Górgias e outros tantos sofistas acreditam que, na verdade, nós temos que fundamentar o nosso pensamento num discurso racional, num discurso bem montado, mas que não seja fruto das imposições, das convenções, porque tudo não passaria de convenções. Então, esses sofistas, na verdade, pessoal, eles são, via de regra, andarilhos, porque não dispensam uma grana, tá? Eles são acusados de serem mercenários, porque eles cobram pelo que eles ensinam. Há quem, de repente, brincando, sei lá, repute aos sofistas os ancestrais dos primeiros advogados ou professores, porque cobravam pelo que eles sabiam. E então os sofistas normalmente não ficavam ou moravam nas poleis em que nasceram. Eles eram andarilhos, tá bom? Então, quando chegam a Atenas, eles serão alvo, como se era de esperar, de muita oposição. Até porque, no olhar de Sócrates e de Platão, por exemplo, além de serem estrangeiros, e vocês sabem que estrangeiros sofrem uma oposição natural entre os gregos, não é isso? Em cada polis grega, os estrangeiros são vistos com reservas. Além de tudo isso, eles trazem uma visão da filosofia extremamente relativista. Então, isso se choca frontalmente com o sistema de pensamento desenvolvido pelo Sócrates. Sócrates cria um modelo de pensamento que trabalharemos numa outra videoaula, embora também calcado no homem, mas dentro da concepção ética e epistemológica mais ampla. A concepção de ética para Sócrates é absoluta, calcada na verdade, acima de tudo, coisa que os sofistas vão relativizar, tá? E é importante, pessoal, salientar também que os sofistas surgem no momento extremamente, digamos assim, sui generis, oportuno, único da história grega, em particular ateniense. Porque eles trazem na Grécia Antiga, em Atenas, a arte do falar, do convencer, do persuadir, do vencer pela oratória. Cobram por isso. E vocês sabem que nesse momento, nas praças, nas ágoras da antiga Grécia, era o espaço em que os gregos debatiam e faziam valer os seus interesses, os seus argumentos, os seus pontos de vista. Então, esses sofistas serão mais do que essenciais para muitos políticos e homens poderosos na Grécia Antiga, em Atenas naquela época, porque eles vão dar exatamente as ferramentas essenciais para que nos eventos políticos se possa vencer pela oratória. Ao longo do tempo, pessoal, e por muito tempo, sofistas foi um termo associado de forma vulgar a pessoas que então vulgarizaram, digamos, portanto, a filosofia. Hoje, porém, pessoal, existe uma tentativa e um esforço, até acadêmico, de se rever essa imagem tão depreciada dos sofistas, tá? Como sendo, de repente, aqueles que foram essenciais para a filosofia, entre outras, porque trouxeram o homem como o grande centro das discussões e do pensamento filosófico, ok? Então, pessoal, esta videoaula número 2 encerramos aqui, discutindo com vocês o nascimento da filosofia clássica com os pré-socráticos e os sofistas, ok? Espero que tenha servido para, de repente, dar alguma base ou tirar alguma dúvida. E é isso, pessoal. Até a próxima videoaula, ok? Forte abraço!